Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 4 do PET 4. Leia as informações abaixo e faça o que for solicitado. Então, nesta questão número 1, nos foram apresentadas várias informações que estão soltas, estão aleatórias. Não há como entender o texto por causa disso. E foi pedido o seguinte: agora escreva uma notícia contendo todas as informações lidas. Não se esqueça de utilizar os recursos de coesão para dar sentido ao texto. Ou seja, o que foi pedido então foi a organização destas informações, formando esse gênero textual que é a notícia. Para unir todas essas frases, essas informações, serão necessários recursos de coesão, que são pronomes, conjunções, palavras que servirão para conectar uma frase com outra, um parágrafo com outro. Como exemplo, eu já trouxe uma notícia pronta, que é a própria notícia da qual foram tiradas as informações. O título é o seguinte: Covid-19, Estados Unidos compram por 10 bilhões todas as vacinas de Pfizer e BioNTech. Então veja que a notícia começa com esta frase: os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que é uma das informações que nos foram apresentadas aqui para organizar, que está aqui. Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Seguindo o mesmo texto, a notícia, nós vamos observar que a segunda informação que aparece aqui também na notícia, 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, também está presente nas informações que nos foram colocadas para organizar. Está aqui: a compra foi de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Então é a própria notícia que eu estou trazendo de exemplo. Para unir as duas orações, foram utilizadas estas palavras que estão aqui dentro da elipse. Então elas servirão de elementos de coesão para poder unir essa primeira frase com a segunda. Da mesma forma será feito no restante do texto. Então é isto que foi pedido, que você organize aquelas informações e forme uma notícia. Depois de organizadas de maneira lógica e coerente, será possível entender o texto. Questão número 2. Responda as questões como forma de planejamento para a produção textual. Então, as questões seguintes servirão de planejamento para produzir um folheto ou panfleto. Na primeira questão foi pedido o seguinte: que elementos fazem parte de um folheto, um panfleto? A linguagem verbal é um dos elementos, que é a escrita ou a fala, no caso do folheto é a escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem, desenhos, cores. Então, num folheto, num panfleto, aparecerá as duas linguagens. Como exemplo, eu trouxe aqui um panfleto sobre o coronavírus, onde perceberemos a utilização da linguagem verbal, que são as palavras, a escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Um outro exemplo, um folheto sobre dengue e chikungunya, que aparece também a linguagem verbal, que é o que está escrito, todas as partes que estão escritas é a linguagem verbal, e a imagem, a linguagem não verbal. E um terceiro exemplo, uma campanha sobre a poliomielite, contra a poliomielite e o sarampo, também utilizando os mesmos recursos, a linguagem verbal, a parte escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, é uma característica deste gênero textual, a utilização das duas linguagens. Para que serve um folheto, um panfleto?
Os panfletos têm a finalidade de divulgar uma ideia, uma marca, um produto. No caso desses que eu dei de exemplo, vão divulgar ideias. Onde circulam esses textos? Podem circular em diversos canais, como jornais, revistas, espaços públicos, escolas e sites. Se você pudesse divulgar um folheto, panfleto educativo na sua escola, qual assunto você abordaria? Então, uma resposta pessoal. Então, a escolha é sua. Quais seriam os elementos que você utilizaria no seu panfleto? Seria bom a utilização das duas linguagens, mas é uma resposta pessoal e o texto é seu, você escolha aquele que achar conveniente. Agora é hora de criar um panfleto educativo sobre o tema que você escolheu. Então, numa das questões foi pedido para você escolher o tema, agora é hora de usá-lo. Não se esqueça de utilizar o texto verbal, a linguagem verbal que é escrita, imagens, que é a linguagem não verbal, diferentes fontes de letras, que apareceram também nos panfletos que eu dei de exemplo, cores, isso tudo se for possível. Eu trouxe outro exemplo, que é um folheto, uma campanha contra a Zika. Vejam que nele aparece a linguagem verbal, como nós vimos, com letras e cores diferentes, fontes diferentes, que é uma característica do folheto e do panfleto, a linguagem verbal, a parte escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!